Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse da jornada, que eu ainda não falei, a estrutura cíclica, né, que a jornada começa no mundo real, passa por um mundo mágico. Esse mundo mágico, ele representa o seu inconsciente, o seu eu interior, ele representa o seu mundo interior, né? É uma metáfora. E depois você volta para o mundo real. Isso é um ciclo metafórico de morte e renascimento, né? Alguma coisa morre para alguma coisa renascer. E esse sentimento de que alguma coisa está morrendo, né? Alguma coisa você está se desapegando, e esse desapego está ligado a partes do seu ego, partes de você mesmo que você já evoluiu, você já transcendeu. Elas continuam sendo você, continuam sendo parte de você, mas você pode mais, você pode colocar mais ferramentas na sua caixa. Então, esse desapego para você incluir o novo, ele gera ansiedade, né? É aquele momento que eu falei muitas vezes, é um momento de dor, né? Quando a gente sente a dor, aquele momento que você tem que botar uma energia para fazer a sua transformação, para começar a sua jornada. Essa dor, essa ansiedade, ela vem dessa percepção ainda inconsciente, né? Você ainda tem indícios, mas ainda é inconsciente, de que alguma coisa vai nascer, alguma coisa vai morrer, né? E esse não saber o que vai morrer e o que vai nascer gera toda essa ansiedade. É, é mais ou menos você pensar como uma grávida, né? Uma grávida, quando vai chegando próximo do parto, ela aumenta a ansiedade, né? Toda grávida fica mais ansiosa, né? É natural, porque vai nascer alguma coisa e essa ansiedade vem, esse desconhecido. Então, primeiro reforço que eu queria compartilhar, que a ansiedade sempre é um indicador, é um indício de que a jornada está começando, porque é uma jornada de morte e renascimento. Quando eu falei que a jornada do herói, ela é um ritual de passagem e que hoje no nosso tempo moderno, nos tempos atuais, a gente perdeu esses rituais de passagem. Por que que isso aconteceu, né? Eu falei por causa das transformações, que a massificação, a velocidade, as transformações sociais fizeram com que muito desses rituais se perdessem, se diluíssem. E isso está muito ligado ao aumento da racionalidade da nossa sociedade. A nossa sociedade ficou tão racional, tão científica, que a gente começou a não dar tanta importância para histórias, para conhecimentos tradicionais, para lendas, para mitos. E essa fórmula da jornada do herói, ela habita e mora exatamente nesses lugares, nas histórias, nos mitos, nos rituais. E a gente foi tirando esse valor desse conhecimento tradicional. Para você ter uma ideia de onde hoje nós vivemos, onde você provavelmente, né, talvez possa ter vivido a sua primeira jornada, é no batizado. Se você é da religião católica cristã ou de alguma religião que tem algum ritual de iniciação de batizado, ou na religião judaica também temos, mas se você passou por algum desses rituais quando era bebê, saiba que esse foi a primeira jornada do herói, a primeira jornada de entrada no mundo, a primeira transição em que você teve os seus padrinhos, representam os seus mentores, né? O desafio de você receber a água da vida. Então esse, segundo os estudos, né, a teoria desenvolvida e todos os estudos desenvolvidos por Joseph Campbell, ele representa a primeira jornada do herói que você viveu, se você foi batizado. E depois a gente segue o nosso desenvolvimento e normalmente nas culturas tradicionais e ao longo do desenvolvimento da nossa espécie, o segundo momento de jornada do herói ritualístico mais forte é na passagem da criança, né, do jovem, para a vida adulta. É nesse momento onde nós vivemos pela primeira vez a jornada do herói de uma forma consciente, ou vivíamos, né, de uma forma consciente, e aprendíamos como isso acontece. Então, isso é muito comum em sociedades tribais, né? A criança que passa para a vida adulta. Na religião judaico-cristã, isso também está presente.
já não tão forte, já não tão ritualístico, mas a primeira comunhão, o bar mitzvah, ele tem essa simbologia de jornada do herói para a vida adulta, né? E só que infelizmente hoje a profundidade com que a maioria das pessoas vivem esses rituais nas suas tradições religiosas, eles acabaram se perdendo. A gente não entende mais a ritualística, quais são todos os símbolos e o que aquele momento significa no nosso desenvolvimento pessoal. Então, a jornada ela ainda está presente em alguns desses momentos, como eu falei, o batismo ou a primeira comunhão, depende da sua tradição religiosa, mas em geral perdeu muita força. E você pode viver essa primeira jornada do herói. Então, o que eu quero dizer aqui, por que eu estou falando dessa jornada da passagem da criança para a vida adulta? Uma das histórias mais legais, atuais, que mostra isso de uma forma muito sutil, é difícil de pegar, é a história do Harry Potter, né? A história do Harry Potter, durante todos os livros, até o livro final, o Harry Potter ele está se transformando de uma criança e no último livro, no último filme, ele se torna um adulto. E qual que é o desafio do Harry Potter para entrar para a vida adulta? Normalmente a nossa passagem para a vida adulta ela está muito ligada à nossa relação com os nossos pais, né? Ela está ligada à nossa individuação, nossa independência, nos entendemos independentes em relação aos nossos, principalmente a relação materna. Toda criança tem uma relação mãe e filho, né, muito forte. E ela precisa passar por uma jornada do herói, uma jornada de transformação, para conseguir se formar como um ser independente dessa mãe e desse pai. Então o Harry Potter ele passa isso. E qual que é o desafio do Harry Potter? Os pais do Harry Potter faleceram, né? Eles foram assassinados pelo Voldemort. E o Voldemort ele representa uma simbologia para representar a raiva do Harry Potter em relação à ausência dos pais, né? Tanto é que tanto o Voldemort e o Harry Potter eles estão ligados, né? Ele tem aquela questão da cicatriz, que ele sente o Voldemort não existe sem o Harry Potter, porque o Voldemort na verdade ele é o Harry Potter, ele é uma parte do Harry Potter, ele é uma sombra do Harry Potter, ele é uma parte que o Harry Potter não aceita, que é o fato de ter crescido sem os pais. Então esse é o desafio do Harry Potter, né? Ele tem que entender que essa ausência faz parte da vida e que não que os pais não estavam presentes porque eles não queriam, mas ele tem dificuldade de aceitar. E só quando ele mata o Voldemort, metaforicamente, isso representa que ele aceita, que ele integra, ele reconhece que os pais dele são importantes, que ele ama os pais e que, eles não puderam estar presentes na formação, na infância dele, mas que mesmo assim o Harry Potter tem condições de se tornar um adulto íntegro, um adulto independente, responsável, empoderado da sua vida, né, capaz de criar o seu próprio destino. Então, das histórias mais atuais, quando a gente vê a jornada do herói, eu acho a do Harry Potter uma das mais bonitas, porque mostra exatamente essa passagem da criança para a vida adulta e a relação que nós temos que desenvolver de amor e independência dos nossos pais, né? E essa é a jornada mais tradicional, que está mais presente nas tradições e nos rituais tribais que se perderam. Uma outra coisa legal para você conhecer da jornada do herói, que eu também ainda não mencionei, é que a jornada do herói ela também tem um cunho espiritual, né? Não estou falando de religião, mas sempre quando nós vemos jornadas de iluminação, a história do Siddhartha que vira Buda, sempre é uma jornada do herói, sempre a transcendência ocorre via jornada do herói, a iluminação. Então a história, por exemplo, bíblica, né, de Jesus Cristo, a morte e o renascimento de Jesus Cristo é uma jornada do herói. Ele passa por desafios, provações, a crucificação, e aí ele, passando por esses desafios,
é uma representação para nós, né, metafórica, para nós entendermos que dessa morte vem o renascimento, ou seja, Jesus, ele deixa o seu ego humano e ele se transforma então num ser iluminado, né? E aí vem a ressurreição. O Buda, a mesma coisa, o Buda passa, ele deixa de ser o príncipe Siddhartha, aquela figura ligada a um ego, e ele se torna um Buda. E ao atingir essa transcendência, que nada é mais do que atingir um novo patamar de desenvolvimento, né? É o que a gente sempre fala, você faz a jornada para atingir um novo patamar de desenvolvimento, para você entender a realidade com mais profundidade, com mais complexidade, né? Você vê mais cores na sua vida, né? É como o Neo que morre, não sei se você se lembra do filme Matrix, mas o Neo, antes dele ver a matriz, ele morre, né? Ele morre e aí ele volta, e nesse voltar ele consegue ver a matriz, ele consegue ver o Matrix, ele vê a realidade de uma forma muito mais rica, muito mais ampla, que ninguém consegue ver. E ele consegue manipular essa realidade. Então, no filme do Matrix, eles também representam essa mesma simbologia da morte e do renascimento. E, como eu falei, a jornada do herói, ela é uma história, uma forma de transformação que sempre envolve morte e renascimento. Algo morre, algo novo chega. Então, a crucificação, a morte de Jesus Cristo, a transformação, a iluminação do Siddhartha para Buda, e aí nessa história mais moderna que eu comentei do Matrix, que o Neo morre e aí ele consegue ver a Matrix, são todas representações espirituais do aumento da nossa consciência, da evolução da nossa consciência, né? Do nosso eu divino se manifestando. Então você vê que a jornada do herói ela é muito rica, porque ela não é só uma jornada de transformação nossos estágios de desenvolvimento psicológicos ou do aumento da nossa complexidade, mas ela também tem um caráter de evolução espiritual, né? De evolução espiritual, de transcendência, né? De conexão com o nosso eu superior. E aí aqui eu não estou falando de forma alguma de religiões ou do que você acredita, não tem esse caráter de crença ou de dogma ou de alguma religião que você segue ou não. Simplesmente essas histórias estão mostrando que nós vamos evoluindo, né? E que para essa evolução acontecer, alguma coisa tem que ser deixada para trás, alguma coisa nova chega, mas no final a gente aumenta a nossa percepção da nossa experiência de viver, da nossa experiência do que é a consciência, do que nós somos. E isso independe de crença ou algo. Você vai se tornando um ser mais complexo, um ser mais evoluído, e aí você usa isso da forma como você bem entender, de forma responsável, mas se você acredita que você faz parte de algo superior, isso talvez a jornada do herói faça mais sentido para você. Se você não acredita, você consegue entender que você está se tornando um ser mais complexo, um ser com mais facilidade ou com mais prazer em experimentar essa realidade que você está experimentando hoje. A sua vida se torna mais navegável, a sua vida se torna mais fácil, aqueles problemas que antes eram muito complexos, eles já não são tão complexos, você começa a tirar de letra porque você está num nível maior, né? É aquela história que eu falei do Dalai Lama, né? Quando a gente olha o Dalai Lama, ele fala assim, caramba, esse cara ele é tranquilo, ele tem essa paz, essa serenidade, porque aqueles problemas que você enxerga como muito complexos, muito difíceis, para ele não são tão complexos, ele consegue olhar de uma forma mais simples. É exatamente quando você olha uma criança que está passando na idade escolar e está lá na primeira série e está preocupado com a prova de matemática, porque é uma prova difícil, e você olha o conteúdo da prova e você fala, meu, isso aqui é super simples, é somatória, é subtração, para você é simples, né? Para você que está em outro nível de complexidade, aquilo é muito simples. Para aquela criança que está num nível mais abaixo, é complexo, né? Ela vê aquilo com dificuldade. Então é esse aumento de evolução, né? A vida para o Buda ou para o Neo da Matrix, ele via com muito mais simplicidade do que nós
meros mortais aqui conseguimos ver a nossa realidade.